meu também. Meire, muito prazer, que alegria poder fazer esse bate-papo. Uns chamam de entrevista. Eu venho de casa para cá, faço essa viagem de Bragança a Augusto Corrêa para fazer um bate-papo e viver um pouco de Augusto Corrêa, mas viver fundamentalmente um pouco da história da nossa região, um pouco da nossa história do estado do Pará. Muito bem-vinda, prazer enorme te ver novamente. Obrigada, Laís. Recíproca é verdadeira. Boa noite às pessoas que estão nos acompanhando, né, vendo e ouvindo. Eu acho interessante e eu gostei muito do convite. Digo que estou muito feliz por estar aqui bater esse papo com você, que a gente já se conhece há muito tempo e é uma coisa que eu gosto. Vai facilitar, né? Vai Falar de facilitar. política. Mas é uma pergunta sempre clássica, né? Eu conheço, as pessoas mais próximas conhecem, os contemporâneos conhecem, mas de fato, quem é Mery Cunha? Mery, que não é mais Cunha, mas é Mery, Mery de Augusto Corrêa. Como é que ficou o sobrenome? Na verdade, A gente não vai Alailson, conseguir desconectar isso muito fácil. Alailson, eu nunca tive o cunha no meu nome, Aham. né? O meu nome é Rosimeire Neves Teixeira. Tá? Teixeira. Teixeira. E foi um pedido que eu fiz Sim? ao Luiz para eu continuar usando o nome. Uhum. Porque eu vou fazer 55 anos e essa é a minha história, é a minha identidade. Tá? Então, continuo sendo chamada de Mery Cunha. Aham. Isso para mim ainda é uma alegria, porque eu participo daquela família, a família Cunha me abraça até hoje. Tá? Meus filhos são da família Cunha. E eu digo que a Mery, profissional, mãe, cidadã consciente do seu papel, eu sou uma mente inquieta. Eu não consigo não me indignar com as injustiças, eu não consigo me indignar com a crueldade contra os animais, com a destruição da fauna, da flora. Isso é a Mery. Então eu vivo sempre nessa inquietude. E eu gosto de transformar a inquietude em ação. Essa é a Mery de hoje. Madura, muita história para contar, com meus netos, tá? Com os meus alunos. Então, eu digo que são 55 anos bem vividos. Não me arrependo de nada. Você fala em aluno, você consegue, continua exercendo a função de professora? Eu parei há um ano. Ah, Não consegui mais conciliar com o Tribunal de Justiça, porque eu estou na corregedoria e a corregedoria faz muitas viagens. Tá? E também a saúde já não ajudou muito, porque eu tinha que ficar até às 16 horas no tribunal e pegava das 19 às 10h30. Começou a ficar pesado. Eu fiz 30 anos de sala de aula. Então eu esse acho que tempo todo que você saiu daqui para ir para Belém, né? As atividades, você exerceu esse tempo todo o magistério? todo não. Em sala de aula eu tive 16 anos. Efetivo em sala de Metade aula. do tempo quase, né? Metade do tempo. Porque outra metade eu me dediquei também a assumir os cargos públicos e Uhum, políticos pelo nosso partido. uhum. Tá? E, e assim eu fui construindo o meu Quais cargos trabalho. você ocupou nesse período, cargos políticos? Eu fui superintendente da FUNASA no Pará, Fundação Uhum. Nacional de Saúde. Fiquei 2 vezes diretora-geral do DETRAN e fui presidente da Ação Social do Estado. Tá? E sem contar os cargos de diretor administrativo, que eu também fiquei militando. Teve que dividir esse tempo com família e com a sala de aula também. Com família, com a sala de aula, com a política, né? Porque eu não abro mão de participação. Hum. Mas foi bom. Eu olho para trás agora e eu rio, né? A tua formação, como é que ela lida com esse cargo novo no Tribunal de Justiça? Você não tem Olha, nenhuma formação ligada diretamente, né, ao direito. eu sou bacharela em É Direito. bacharel em direito. Sim, sou efetiva do tribunal. Bacharelar. Bacharela. É bonitinho, bacharel, né? Agora somos bacharelas. É porque eu tenho uma dificuldade de dizer boa noite a todos, a todas e a todos, mas bacharela. Mas a legislação nos deu o direito a ser chamada de bacharelas, né? Então, eu sou bacharela em Direito, sim. Quando eu passei no cargo de analista judiciário, na verdade, eu passei no cargo como economista. A vida política, como ela mudava sempre a vida do Luiz, eu então Uhum. casada com ele, para eu me adaptar, eu ia estudando
eu ia aprendendo e nessa brincadeira eu fiz umas 5 graduações. Eu fui para lá como economista. Quando veio o nosso PCCR, né, que é o Plano de Cargo, Salário e Remuneração, disseram que o meu cargo ia ficar em extinção para quem não fosse formado em Direito. Tava tão Deram para a perto, gente né? 7 anos para estudar, eu disse o curso dura 5. Eu fui estudar, então ficava no tribunal de 8 às 14, né? Chegava 14h30, ficava até 6 horas na UNAMA, fazendo curso de Direito, e à noite ia me divertir sendo professora. E eu consegui. E é divertíssimo, professor. E também dando aula para os filhos, né? Para o casal, né? Sim. Rodrigo e... Rodrigo e Helenise. Então, com que idade esses dois meninos? A Helenise, Essas duas crianças? essas duas crianças, a Helenise vai fazer agora 37 anos, final de maio. 37. E o Você Rodrigo... começou cedo, garoto. Comecei. Eu engravidei aos 16, como muitas meninas, até hoje, né, da minha geração e até hoje acontece. E na primeira semana, dos 17 anos, eu ganhei minha princesa. Né? E engravidei do Rodrigo já com os 20 anos, exatamente no ano que o pai dele se lançou candidato a deputado estadual. Primeiro mandato, a gente falou no nome do Luiz Cunha no podcast anterior a esse, e eu relembrei o quão novo ele era, né? Quando elegeu a primeira vez. Era algo tão distante de pensar. Bragança vivia o tempo do Luiz Maria Soares, João Mota, o Antônio Pereira, né? Então eram políticos muito tradicionais. Aí chega um garoto. Aí chega um Luiz tinha garoto, 20 e poucos 26 anos. anos. 26 anos, um menino. Ele né? tinha 26 anos e eu tinha 20. Grávida. Na primeira campanha não participei diretamente, né, porque, graças a Deus, eu ficava muito grande. Era difícil estar me movimentando. Só para aproveitar, então, naquele tempo, o Luiz se elegeu sem emprenhar a urna, ele emprenhou a Meire. Ele emprenhou Meire. Não emprenhou urna. Naquele tempo era comum emprenhar uma urna. Né? Pois é, mas graças a Deus, no caso dele. Graças a Deus, essa história a gente não tem para contar, né? Não faz parte. Ele está assistindo a gente, não está? Ele não é bobo? Provavelmente. Ele não é bobo. Luiz, um abraço a você, a Rodrigo, a sua filha, tudo. Aliás, a todos os, vamos chamar de luizenses de Augusto Corrêa. Eu tenho uma aproximação muito grande com Augusto Corrêa. Eu vim aqui, acho que foi a campanha mais bonita que eu já participei, foi quando o pai dele foi candidato a prefeito e eu era o apresentador. Eu vinha para os comícios, aquela coisa fantástica. E nada me marca mais, né, de uma campanha, aquela pujança da campanha que era aqui, acho que ainda continua, né? Muito repá, né? Muito pegado o negócio. Aqui Augusto Corrêa é ame ou deixe. Né? E assim, eu não entendo, eu não faço política sem paixão. Eu acho que isso é contagiante. Contagiante. Tá? Sempre, geralmente são 2 candidatos, polariza. Né? E tem uma história, se você não está comigo, está contra mim. E isso para mim ainda é muito difícil. Porque eu penso que todos somos filhos de Augusto Corrêa. Todos nós somos brasileiros. Vivemos numa democracia. Fatalmente, a gente é parente de alguma forma. Né? A gente convive desde a infância. E, de repente, você não pode mais falar com seu amigo, você não pode mais falar com seu parente. E a política fica difícil. E isso dói, sabe? Isso dói. De eu evitar de falar com as pessoas que estudaram na mesma sala de aula comigo. Das pessoas que brincaram de pira-pega comigo. Eu faço isso naquele momento, então, para protegê-las. Eu tenho 2 cargos públicos, mas eu passei em concurso público. Para eu ser mandada embora, eu tenho que fazer uma besteira, cometer um crime. Mas essas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade, não tiveram a mesma sorte, ficam muito expostas. Tá? E isso realmente é passar perto de uma pessoa e eu não poder falar com ela só para protegê-las. Conviver, né? Isso dói. É uma política que parece que a paixão é tão grande, ela não pode ser pequena ao ponto de tolir as pessoas de relacionamento. Né? É que quando acaba a campanha, as pessoas não percebem que volta tudo ao status quo. Que você volta a conviver. Que as famílias voltam a se encontrar.
Que o palanque se O palanque se desmonta, né? desfaz, né, Alailson? E eu penso que esse é o meu sentimento em relação à democracia. É poder expor o meu pensamento. É poder dizer o que eu quero para a minha cidade. É poder dizer o que eu quero para o meu estado. O que eu quero para minhas crianças. Eu tenho 3 netos. E quando eu vier morar em Augusto Corrêa, que está perto esse momento de chegar, que eu quero envelhecer e morrer aqui, né? Eu não sou velha, tá? Envelhecer tá longe, eu ia Tá dizer longe. isso. Tá? Porque eu acho que Então o você vai que... demorar, né? Vai Porque a demorar aqui. gente... Não. Eu quero envelhecer, então o processo vai começar. Eu quero viver esse momento aqui de liberdade. De andar na rua como sempre andei. De caminhar de bermuda e havaiana, meu chapéu. Tá? E eu faço isso com uma gratidão, sabe? Uma gratidão enorme às pessoas que nos receberam várias vezes na casa delas, sabe? E assim, eu tenho muito orgulho de ser daqui, eu tenho orgulho dos meus parentes, dos meus amigos, e eu gosto disso. E eu venho aqui para me reabastecer. Ainda que se faça política com justiça e justiça com política, e o teu novo cargo, né, onde você deverá aposentar, é no Tribunal de Justiça. Isso não impede você, não impede a Meire de continuar uma ativista política ainda? Não impede, tá? Porque eu sou uma simples servidora. Sim. Tá? Impede o Luiz, né? Impede o pelo Luiz cargo. porque ele está é regido pela lei da magistratura, que impede os magistrados de participarem de movimentos políticos. Tá? E até por isso eu penso que eu não quis ascender, não quis estudar mais. Não poderia. Porque era uma escolha. E tem escolhas difíceis de se fazer. Eu não acho que eu seria aposentada no cargo, porque eu não ia conseguir me esconder. Tá? O que é que tem nesse coraçãozinho de política ainda para Augusto Corrêa? Quando aposentar de lá, aposenta a política ou tem alguma coisa? Muito pelo contrário, né? Eu penso assim que o aposentar é natural pelo tempo de contribuição, pelo seu trabalho prestado, mas aposentar da sociedade, da política, do mistério, do trabalho, enquanto eu tiver força, está longe disso. Eu tenho muitas ideias nessa cabecinha, tá? Eu gosto muito da causa animal. Isso é um projeto que eu tenho para eu viver aqui com eles, de ter o meu santuário, né? Isso já vem sendo trabalhado há muito tempo. As pessoas já sabem disso, tá? Então, eu vim para cá e eu venho fazer política, porque eu entendo que a política é um instrumento que a gente pode transformar a nossa realidade social. E eu não tenho a necessidade de ser candidata. Eu me realizo nas outras pessoas. Eu fico feliz de ver um jovem entrando na política. Fico feliz de ver uma mulher militando na política. Eu fico feliz quando o prefeito está fazendo, está dando certo. Sabe? Eu fico feliz mesmo, verdade, pelo outro. Então, eu não sou a dona da verdade. E tanto é que nós entendemos a política assim, um princípio ético. De não ficar todo mundo da mesma família na política. Quando o Luiz saiu para assumir o cargo de conselheiro, houve esse apelo para que eu substituísse na candidatura para deputado. Nós entendemos que não. Naquele momento, nós entendemos que não era ético. Porque os deputados, os pares dele, votaram nele. Né? Aí Claro, se criou a expectativa de ter um apoio. Né? Aí, de repente, ele, no cargo de conselheiro, estaria produzindo um concorrente. Como é que a Meire vê, depois de décadas ter saído daqui de Augusto Corrêa e morar em Belém, ocupado todos esses cargos, sem nunca se desconectar da política de Augusto Corrêa, sempre estar próximo, sempre estar vivendo? Não, vocês não conseguem não conseguem se esconder. Naturalmente, por mais, mesmo nesse cargo que o Luiz ocupa lá no Tribunal de Contas do Estado, mas sempre se sabe, ou pelo menos se especula, o Luiz está do lado de fulano de tal. Então, se o Luiz está com ele, eu também estou. Ainda que o Luiz não faça nenhum manifesto. Então, e vocês têm essa conexão, sempre estão juntos. Como é que você vê o teu município? De quando você saiu, como é que você avalia ele hoje aqui? Como é que está isso aqui? O que é que ele oportuniza às gerações? Na verdade, eu não digo que eu saí. Porque eu venho em Augusto Corrêa pelo menos uma vez ao mês. Eu preciso. O Luiz também? Olha, eu não sei, o Luiz tem vindo mais vezes, até porque o pai dele
está com Alzheimer, então ele tenta se aproximar, ficar Sim, junto com o sim, pai sim. dele, dar atenção o máximo que ele pode, né? Porque ele é muito demandado em viagens, em eventos, então o trabalho demanda Tem muito. acompanhado. Então, sempre ele faz um esforço de daqui a cada 15 dias para ficar com o pai. E essa é uma relação muito bonita deles dois. Uhum. Né? Eles são muito unidos e ele cuida muito desse pai, assim como cuida da mãe dele. E eu venho pelo menos uma vez. Então, na verdade, eu não me sinto que eu saí. Uhum. Eu sinto que eu tive uma missão, estou cumprindo ela ainda, tá? Mas eu não posso perder de vista que aqui é a minha origem e que aqui vai ser o meu fim. Então, eu quero ter um município que seja agradável, não só para mim, mas para todas as pessoas que escolheram morar aqui ou que nasceram aqui. Né? Se vêm para o bem, sejam bem-vindos. Tá? Então, esse município, ele precisa, sim, de incentivo, ele precisa de apoio. Eu fico olhando as histórias, eu fico nas redes sociais, muitos jovens daqui indo para o sul do Brasil, né, atrás de emprego. A nossa cidade, a nossa região, ela não conseguiu avançar nessa questão de geração de emprego e renda. Isso ainda é muito incipiente. Tá? Isso força as famílias, os filhos a saírem. Tá? E fica assim, as famílias ficam tristes, né? Porque as pessoas ficam longe, às vezes não dá certo, os costumes são muito diferentes, você sabe, já foi ao sul. E o financeiro não compensa. O financeiro, você tem um salário maior, mas o custo de vida acaba sendo maior e você ainda fica afastado dos seus. Exatamente. Então, Essa oportunidade, realmente, ela tem que ser mais local e até regional. exatamente. A gente vive falando, tem que trazer indústria, porque Capanema tem lá fábrica de cimento. Mas aí, a gente vai ter indústria de quê? É preciso sentar, é preciso consorciar esses municípios, porque todos são filhos de Bragança, a cidade mãe. Mas eu não consigo ver uma vez dos prefeitos sentarem e dizer, olha, vamos comprar combustível junto, vamos comprar medicamento junto, vamos fazer tudo. Vamos fazer aterro sanitário juntos. Aterro sanitário junto é uma briga. É preciso o prefeito daqui se ajoelhar por de Bragança para poder jogar o lixo daqui lá. Enfim, tem coisas ainda muito, muito pequenas mentalmente, né? Isso é que eu penso que podíamos estar usando a tecnologia. Gente, hoje nós estamos na fase da inteligência artificial. Uhum. A gente não pode simplesmente se esconder e fingir que o mundo não avançou em tecnologia. Vamos amadurecer, vamos assistir mais podcasts, vamos ler mais. Tá? Eu penso que você sentar mais próximos, Bragança, Augusto Corrêa e Trapatel. Uhum. Fazer um plano de turismo. Turismo é a maior indústria de céu aberto. Que você gera emprego e renda para as pessoas. Então aqui a gente tem a Hortência lutando sozinha, dando murro em ponta de faca, pedindo ajuda de fora. A Hortência da Bacuri, né? Da Fazenda Bacuri. Né? Precisando de incentivo nesse sentido. Tá? Então, o turismo, nós podíamos investir mais no turismo. E isso não é só financeiro, é treinar as pessoas, é trazer cursos. O turista, ele vem para ser bem atendido. Turismo rural... Aqui tem ferramentas fantásticas. Fantásticas. Né? O turismo rural, você sabe que é o que mais cresce no mundo. As pessoas estão saindo das metrópoles para respirar o ar do interior. Tá? Hoje eu estou com uma casa na beira do rio Anoirá. É um final de semana que a gente passa lá, mexendo na terra, mergulhando no rio, mexendo na planta. Isso nos reabastece. E esse é um turismo que não é tão caro. E você pode trazer as pessoas que já estão ali. Porque a gente sabe que a agricultura de toco não funciona. É muito fácil dizer, né? Mas ele tem terra, mas ele não planta. Ele não... então pega uma enxada e vai capinar. Vai lá. Principalmente no nosso verão amazônico, muito quente. Agora nós estamos no inverno amazônico, alaga tudo. Então, a gente vive em função... Quando vai melhorando, piora, né? Quando vai melhorando, piora. A gente vive nesse ciclo vicioso que não favorece o desenvolvimento econômico. Tá? Não pode, por exemplo, acreditar que a prefeitura vai absorver toda a mão de obra. Não existe essa possibilidade. Quantos votos teve o prefeito? Nem que ele queira. Dá um emprego para cada família, ele não vai conseguir.
E pior do que o costume é o vício, né? É aquela história, né? Então, E os próprios pais, eu falo isso até nível de país, nós não educamos o empreendedor. Aqui, se educa para passar num concurso público. Você tem que ser empregado do serviço público. Aqui o teto muito baixo, né? isso é uma Aqui, falha do uma sistema falha do educacional sistema. brasileiro. Você agora, né, há 2 anos que a gente começou a trabalhar os projetos, né, projetos de trabalho, de economia alternativa, de economia criativa, tá? Então está muito incipiente. O ensino médio no moldes que era, ele acabou trazendo um atraso, porque tem pessoas que não conseguem chegar na universidade. Ou porque não consegue passar, porque não adianta que não tem vaga para todo mundo na escola, na universidade pública, né? Ou porque precisa trabalhar para ajudar a família. Ele acaba parando no processo acadêmico para trabalhar, para ajudar a família. E para se sustentar também, tá? Então você precisa mexer essa engrenagem e alterar isso. E não precisa necessariamente o poder público absorver a mão de obra. Ele tem que ser o grande indutor do processo. Tá? E esse é um processo que eu espero que em pouco tempo a gente possa fazer essa virada de chave. Porque é muito importante que se altere a base produtiva. Né? Isso é muito importante. Voltando um pouquinho aqui, que eu estou te instigando, estou construindo, né? Um cenário de comunicação para a gente chegar até os dias atuais. E a importância de Augusto Corrêa. Augusto Corrêa sempre se fez muito importante para a política. Partido Luiz Cunha. Por aqui, né, nós tivemos momentos que tinha um deputado em Augusto Corrêa e não tinha nenhum em Bragança. Hoje tem em Bragança e Augusto Corrêa está sem. Viseu está sem. Aí nisso a gente passa pelo Luiz, passa pela Eulina, pela Suzana. Né? Então teve momentos, uma vez eu fiz uma fala ainda quando eu estava vereador, e eu disse que Bragança já chegou a viver de agiotagem política. A gente vinha pedir emprestado em Augusto Corrêa. Então Bragança perdeu a importância. Hoje está lá o Renato, mas é muito pouco. É muito pouco. A quantidade de deputados que nós temos na região nordeste do Pará, ela é ínfima para a importância das urnas que tem, né, para o Estado. Nós temos aqui, se a gente juntar esses municípios, descendo um pouquinho ali para Capitão Poço, ali nós vamos a mais de 800 mil votos. Você sabe onde está o deputado mais próximo de Bragança, daqui de tudo, é só aqui o Renato e Bragança. E o próximo vai estar em Capitão Poço, que tem 2, né? O Eric, que é filho, mas eleito por Ananindeua, e o Tonheiro. E não tem mais deputado estadual. É fruto de incompetência, porque quem não consegue ser aliado é porque não tem competência. Né? Nós estamos vivendo isso. Essa né? fala eu lembro quando o pai de Luiz estava prefeito, que eles reuniram as lideranças e decidiram: nós vamos lançar um candidato. Lançar para ganhar. Porque nós sentíamos falta desse mandato naquele momento. De alguém que dissesse: ei, Augusto Corrêa está aqui, Augusto Corrêa é importante no cenário. A gente precisa ser ouvido, a gente precisa ter esse retorno. Porque vem de fora, leva os votos e leva, e vai embora. Tá? Então, por exemplo, quando a gente teve esses mandatos do Luiz, da Eulina e da doutora Suzana, né, foram mandatos enriquecedores. E os 2, na época, eu posso falar isso porque eu convivi com o Luiz se arrepende muito. Ele carregou por um tempão assim, um sentimento, né, porque ele foi adversário da Suzana. Passaram anos da Assembleia sem se cumprimentar. Quem perdeu, foi o nosso município, foi a nossa região. Então, eu penso que nós temos que ter a capacidade de vencer conviver com diferenças, né? E de vencer as nossas diferenças. A equidade não é eu ser igual a você se tornar igual a mim. Não. É a gente respeitar e se fazer importante na medida do nosso tamanho, da nossa dignidade, da nossa contribuição. É isso que é equidade.
Tá? Então, por que eu tenho que ser oposição, né? Se o projeto Se é o o mesmo, projeto né? é o mesmo. Mesmo. O exemplo de Paragominas foi fantástico. Fantástico. E olha, rodou. Olha quem volta, Sidney Rosa, Sidney Rosa. que foi um dos Tá? grandes, Então, eu penso, né, que nós temos que ser articuladores mais daquela mudança, né? inteligentes, justamente para articular isso, sem deixar que o outro pense que eu quero o teu lugar, que eu não vou abrir mão para ti. É muito grande a região. Se os municípios dessa região se unissem, quantos deputados poderíamos ter? Como isso se tornaria votos importante? tem demais. Votos tem o suficiente. Tem o suficiente. O prefeito Augusto Correia teve 32 mil votos na última eleição. 32.865, parece. Tá? Esses 38 mil votos, na eleição estadual, ele é pulverizado. Bem pulverizado. Por que não se unem os prefeitos, fecham esse acordo de cavalheiros? Eu falo de cavalheiros porque não tem mulheres prefeitas na região. Uhum. Tem 3 homens. Aliás, isso é uma coisa que me incomoda, esse assunto, Alaís, porque Augusto Correia já teve 13 prefeitos. Só uma mulher. Hoje a Câmara Municipal tem 13 vagas. Só temos uma mulher. E desde 32 que a gente vem brigando pelo direito político, pelo direito de exercer os cargos. Mas a própria mulher ainda não acredita no potencial que ela pode representar. Aí o eleitor não acompanha, né? Se ela Sim, não se faz representar. Se eu não me faço representar, mas também, por outro lado, eu penso, né, que os homens poderiam favorecer um pouco mais isso. Favorecer esse momento. Hoje nós temos a legislação eleitoral que garante pelo menos 30%. De vagas, né? Só que a lei diz que é 30% pelo de gênero. candidatura, pelo gênero. Né? Mas ele diz que não, é 30% para a mulher. Se de repente o presidente do meu partido, o PDT, dissesse não, no meu partido vai ter 30% para homem e 70% para mulher. Que é gênero. É gênero. A lei não diz mais que é de mulher. A lei diz que é do gênero. Garantir a cota mínima de 30%. Eu sonho com o dia que esse país poderá dar 30% de vagas. Não é 30% na candidatura. É 30% de vaga de cadeira. Aí eu penso que a gente começa a pensar em justiça social e política. Porque ainda é muito difícil, porque a mulher ela tem que ser mãe, esposa, né? Ela tem que chegar, fazer bem, tudo, né? Entende? Então, você tem que ter uma postura, isso suga energia. O que suga muito a minha energia da Meire Mulher é eu ter que me comportar como uma boa moça, porque eu não posso falar certas coisas, não posso ter certos comportamentos, não posso dar minha gargalhada, porque todo mundo sabe que eu sou escandalosa na gargalhada. Eu acho que você precisa fazer com paixão. E esse limitar, tolir, abre espaço para a afirmação do machismo. Eu sonho o dia que a minha bisneta, quem sabe, possa estar discutindo política sem ser apontada. Se realmente houver um consenso, eu também não faço questão de peitar ninguém, de ir por impulso, de fazer, porque acontecer, porque foi isso, foi aquilo. Não. Muito pelo contrário, isso, graças a Deus, passou na minha vida. Mas se houver uma necessidade, se houver um apelo, se houver uma conversa madura, em que as pessoas... Se eu puder ser útil, né? Se eu puder ser útil, acima de tudo. Se eu puder ser útil, sem causar feridas em ninguém, tá? Eu tô pronta, eu te digo, eu tô pronta, tá? Na minha caminhada, que foi se somando, eu hoje me sinto uma mulher madura e pronta, tá? Na verdade, às vezes você pensa assim, eu não estou pronto. Mas quem está pronto? Quem nasce pronto, né? É uma construção. Tua vida é uma construção. Você a única coisa que é permanente é a mudança, né? A única coisa permanente é a mudança, por incrível Todo que pareça. Todo dia a gente muda. Tá? Parece então, cacafônico. Eu sou do meu jeito caboclo mesmo, eu gosto disso.
tá? Mas sempre que eu sou chamada, opa, sim senhor, tô a Tô postos, aqui, soldado tô no aqui, quartel. saudade tá Pode... no quartel, se apresentando, tá? E eu digo isso para meus filhos. Eu Ele vai ter uma emenda. Vai aparecer o. Uhum. o Helder já cochichou no ouvido do Luiz no dia da posse do terceiro. Muito bem, de volta, nós tivemos uma queda de energia, rapidinho. Apagou tudo aqui, mas a gente vai continuar lá de onde a gente parou, tá? Voltando com a Mery. Mery, a gente falava desse momento, de todo esse giro que você fez, dos cargos que você ocupou, e já anunciou que daqui a mais 2 anos a ideia é residir novamente, igual na infância, em Augusto Corrêa. Você nos falava de que está pronta para qualquer desafio, né? Que a sociedade de Augusto Corrêa, que a população, né? E peça é aquele, a gente chamou de soldado no quartel, quer trabalho. Mery está pronta, né, Mery? Eu estou pronta, sim, mas é como eu estava falando. Não é o cargo pelo cargo, não é o mandato pelo mandato. Eu penso que para eu pensar nessa possibilidade tem que ser fruto de uma discussão com todas as lideranças, tá? Porque eu não quero ferir ninguém, tá? Não quero passar perna em ninguém, não é essa a ideia. Eu quero estar disputando a ferro e fogo. Eu penso que é possível construir uma união com as lideranças de Augusto Corrêa, para que você possa, assim, a exemplo de Paragominas, com Sidney Rosa e a equipe dele, que transformaram Paragominas. Transformaram a cidade em referência. De mandatos, e era uma sequência de mandatos. Nesse mandato Adnan, vai o Alailson, que vai ser o prefeito, na outra que você o deputado. Né? Sabe? Maturidade, isso retornou em benefício para a sociedade, para a comunidade. De Paragobala virou Paragolinda. Não é isso? Então eu penso, por que a gente não pode chegar nesse nível? Essa é a única condição que eu pretendo, que eu preciso criar. Porque se eu tiver que estar indo para o embate, para aquela baixaria de palanque, o outro pagando um preço por minha causa, eu não